Olá, turma boa, tudo bem? Tranquilos? Galera, nós vamos começar a nossa videoaula, a nossa sequência de videoaulas e o nosso primeiro tema será cartografia, tá? Cartografia, aulas 5 a 12. Nossa, professor, mas é um assunto muito longo então? Sim, pessoal, cartografia é um assunto muito longo, por isso que nós vamos ter que dividir esse tema em várias videoaulas, tá? Eu vou gravando videoaulas parte por parte desse assunto e vou mandando para vocês aos poucos, vou mandando para vocês de acordo com o nosso calendário, de acordo com a nossa grade, beleza? No nosso caso, pessoal, os vídeos serão enviados sempre de quinta e sexta-feira as videoaulas, tranquilos? Então podem ficar em paz que nós não vamos trabalhar o assunto todo de uma vez, nós vamos fragmentar isso em várias porções e eu vou mandando para vocês aos poucos, beleza? Primeiro de tudo, pessoal, eu quero só alertar vocês que é importante que a gente mantenha as videoaulas muito bem assistidas, com capricho, com bastante atenção, fazendo as anotações necessárias, como se fosse uma aula presencial, tá? Como se eu estivesse aí com vocês. Vamos lá então, pessoal, vamos começar. Cartografia. Essa palavra cartografia é formada pela junção de duas palavras, carto e grafia, tá? Carto significa mapas, beleza? Grafia, estudo. Estudo dos mapas. Num primeiro momento, nessa primeira videoaula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a história da cartografia, como se fosse uma contextualização ao tema. Então vai ser uma aula bem introdutória, vai ser uma aula bem tranquila. Depois, passo a passo, eu vou aprofundando esse tema com vocês. Vamos lá, pessoal. Eu quero começar essa aula com uma frase, com um trecho de um poema do poeta português Fernando Pessoa. Basicamente, esse trecho é o seguinte, ó. Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas espera aí, pessoal, quando você lê essa frase uma primeira vez, navegar é preciso, viver não é preciso, automaticamente na nossa cabeça vem a palavra, para substituir o preciso, vem a palavra necessário. Então, navegar é necessário, viver não é necessário. Fica estranho, porque eu não preciso estar vivo para navegar? Então, no primeiro momento, não faz sentido. E se a gente tentar ler essa frase de Fernando Pessoa com uma leitura geográfica? Ao invés de substituir a palavra preciso por necessidade, e se a gente trocar a palavra preciso por exatidão? Navegar é exato, viver não é exato. Ganha-se mais sentido. Por quê, pessoal? Nós sabemos hoje que um navio, ao sair de um porto em direção a um outro porto, ele tem, graças à cartografia, os mapas e os elementos do mapa, ele tem exatidão na hora de navegar. Ele consegue sair de um porto e chegar no outro com exatidão. Haja visto que tem embarcações que saem lá de portos da China e chegam em portos brasileiros sem se perder, ok? Aeronaves conseguem decolar de aeroportos em alguns países e pousar em outros aeroportos de outros países sem se perder, graças à cartografia e os elementos cartográficos, beleza? Onde nós vamos estudar todos. Já viver, pessoal, já não é exato, porque a gente pode querer na nossa vida estabelecer algum objetivo, algumas metas, e a gente ser surpreendido por alguma coisa. Então, navegar, hoje em dia, tem exatidão, mas em compensação, viver nunca teve e nunca terá exatidão. Nós podemos ser constantemente aí surpreendidos por alguma coisa, tá? Mas vamos lá, pessoal. Uma das perguntas que mais me fazem sobre o tema cartografia é: qual o primeiro mapa do mundo? Professor, qual que é o primeiro mapa do mundo? Pessoal, não dá para a gente responder isso, tá? Não dá para a gente responder porque os primeiros mapas, eles eram talhados em rochas e alguns até inclusive em argila. Então, provavelmente que esses mapas já se desfizeram ao longo do tempo, ok? Mas nós temos alguns registros de alguns mapas antigos, ok? Principalmente da antiguidade, beleza? O Império Romano é um exemplo de um império da antiguidade que se construiu bastante mapas, ok? Para quem não sabe, o Império Romano foi o maior e mais longevo império da antiguidade. Só que naquela época, pessoal, no período da antiguidade, não se tinha instrumentos que permitiam os mapas serem exatos. Não havia escala, não havia legenda, não havia rosa dos ventos, tanto que os primeiros mapas do mundo, inclusive mapas do Império Romano, eles tinham muito mais função
de organizar o império do que utilizar-se para deslocamento humano. Então os mapas eles eram usados mais para delimitar onde que o império começava e terminava, onde tinha alguns vilarejos e assim por diante. Mas para deslocamento esses mapas tinham problemas, porque eles não tinham os instrumentos necessários, os instrumentos mínimos que nós vamos estudar nessa aula, beleza? Pessoal, entre alguns instrumentos cartográficos, um dos mais importantes e simples que vão surgir no mundo é a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos será fundamental, pessoal, para saltos de evolução da cartografia. A Rosa dos Ventos aponta para a gente pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais são esses 4 aqui, pessoal. Norte, Sul, Leste e Oeste. E esses são os pontos colaterais, que na verdade os pontos cardeais, basicamente, entre os principais. Como assim, professor? Nós podemos tratar, por exemplo, os pontos colaterais também como pontos cardeais. E a sua localização é exatamente na interseção entre 2 pontos importantes. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto norte, o ponto cardeal norte, e aqui eu tenho o ponto cardeal leste. Exatamente na interseção entre eles, nós temos nordeste. Inclusive, a própria expressão falada parece que é a junção dos 2 pontos cardeais. Norte com leste, nordeste. Esse é um ponto colateral. Eles ficam na interseção entre os pontos cardeais. Depois, pessoal, nós teremos entre norte e oeste, nós teremos o ponto colateral noroeste. Inclusive nós aqui da região de Bauru, São José do Rio Preto, nós estamos a noroeste de São Paulo. Porque se você pegar o estado de São Paulo e encaixar a Rosa dos Ventos no centro, nós vamos perceber que a região de Bauru e de Rio Preto está exatamente a noroeste do estado. Depois eu até vou fazer esse exemplo no papel para nós, beleza? Depois nós temos na interseção entre sul e oeste, sudoeste. Perceba, até a expressão parece que é a junção dos 2 pontos cardeais. E entre sul e leste, sudeste. O estado de São Paulo pertence à região sudeste. Se você encaixar a Rosa dos Ventos no centro do Brasil, vocês vão perceber que o estado de São Paulo realmente está a sudeste do Brasil, ok? Pessoal, basicamente esses são os pontos cardeais e colaterais, juntos formam a Rosa dos Ventos, um dos primeiros instrumentos de locomoção, ok? Que será utilizado pela cartografia. A partir do surgimento das Rosas dos Ventos, aí a navegação e a locomoção e o deslocamento humano passa a ter um pouquinho mais de exatidão. Fechou? Nós teremos depois exercícios na apostila e no plural, onde vocês vão ter que usar a Rosa dos Ventos para localizar alguns pontos, tá? Inclusive, nós voltaremos ainda a falar de Rosa dos Ventos nessa aula. Mas antes, pessoal, eu quero recordar uma coisinha com vocês importante, tá? O planeta Terra, o nosso geoide, possui alguns movimentos. Na verdade, possui 3 movimentos, tá? Mas na escola a gente acaba estudando apenas 2. Nós estudamos a translação, que é o movimento que a Terra faz em torno da nossa estrela, em torno do Sol. E existe a rotação. A rotação é o movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, beleza? A rotação da Terra influencia em várias coisas, inclusive na cartografia. Mas eu vou descrever para vocês rapidinho em possíveis consequências que a rotação gera, tá? Bom, entre as consequências mais importantes que vocês já conhecem, a rotação produz dias e noites, beleza? Afinal de contas, conforme a Terra vai girando no seu próprio eixo, uma face da Terra acaba sendo iluminada e uma face acaba não sendo iluminada pelo Sol. Então, com a rotação da Terra, nós sempre teremos uma parte do planeta iluminada e uma parte não iluminada pelo Sol, ok? Mas graças ao movimento de rotação da Terra, que dura aí aproximadamente 24 horas, todo o globo terrestre é iluminado pelo menos durante 12 horas do dia, ok? Bom, vamos lá, pessoal. E nós teremos várias outras consequências que a rotação produz. A rotação também produz correntes marítimas.
Quando a Terra gira no seu próprio eixo, ou seja, a rotação, ela empurra porções do mar para várias direções. Então, dentro dos oceanos, a gente terá como se fosse fluxos de água produzidas pela própria rotação da Terra. Correntes marítimas é um exemplo de consequência da rotação. Então, além de dias e noites, a rotação terrestre também produz correntes marítimas. Eu estou indo meio rapidinho nessa parte, porque nós voltaremos a ver esse assunto depois do nosso módulo sobre clima, tá? Pessoal, além disso, a rotação da Terra também produz correntes de ventos, chamada de ventos alísios. Pessoal, vocês devem conhecer já que a Terra é cortada por linhas imaginárias horizontais. Essas linhas imaginárias horizontais são chamadas de latitudes. Inclusive, nós veremos ela na nossa terceira videoaula sobre cartografia, tá? Pessoal, no caso, os ventos alísios, eles sempre sopram dos trópicos para a linha do Equador. Eles fazem esse movimento, ó, dos trópicos para a linha do Equador. Deixa eu colocar aqui, aí eu mostro para vocês. Olha só a direção das setas. Sempre dos trópicos, ou seja, 30 graus norte, 30 graus sul, para a linha do Equador. Essas correntes de ventos são provocadas pela rotação da Terra. Também não se preocupa que ventos alísios voltará na nossa aula de clima, do qual a gente vai falar basicamente com mais calma. Então, dias e noites, correntes marítimas e ventos alísios são três consequências provocadas pela rotação da Terra. Só que além disso, pessoal, a rotação da Terra produz uma quarta consequência, e essa tem a ver com a cartografia, e essa tem a ver com as rosas dos ventos, tá? Conforme a Terra gira no seu próprio eixo, ela produz para nós aqui, ó, imagina então aqui sendo o Sol e aqui a Terra, girando no seu próprio eixo. Conforme a Terra vai girando no seu próprio eixo, ela vai produzindo para nós aqui na superfície terrestre um fenômeno chamado movimento aparente do Sol. Olha isso, movimento aparente do Sol. Dá uma impressão para nós aqui na superfície que nós estamos parados. Quem está se movimentando é o Sol, mas isso não é verdade. Por isso que é só aparente. Quem está se movimentando somos nós. Inclusive dá para ver nessa imagem aqui, pessoal. Aqui nós temos o Sol e aqui nós temos a Terra. A Terra faz a rotação de oeste para leste. Então ela gira no seu próprio eixo de oeste para leste. Mas para nós que estamos aqui na superfície terrestre, dá uma impressão que é o Sol que está se movimentando. É só você fazer um teste. Se você procurar o Sol durante a manhã, você vai ver ele numa posição. Se você procurar o Sol durante o meio do dia, você vai ver ele em outra posição. Se você vê o Sol no final do dia, você o verá em outra posição. Então, para nós aqui na superfície, não dá uma impressão que nós estamos movimentando. Dá uma impressão que é o Sol que está se movimentando. E o nome disso é movimento aparente do Sol e vai confundir muitos pensadores da antiguidade. E eu vou mostrar isso na nossa segunda videoaula de cartografia, tá? Pessoal, o nome desse fenômeno, ok, é movimento aparente do Sol. Só acontece porque a Terra tem rotação. Mas vai ser fundamental, porque vai ser através da observação do movimento aparente do Sol que nós vamos começar a criar os primeiros instrumentos de localização e de deslocamento, ou seja, instrumentos ou elementos cartográficos. Todos os dias o Sol nasce em leste, ok? Sol nascente, então é leste, beleza? Ao meio do dia, o Sol forma um ângulo reto com a superfície. Professor, não sei o que é um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus de inclinação, ou seja, quando os raios solares e a superfície se encontram de maneira perpendicular, reta, formando um ângulozinho de 90 graus, ok? Todos os dias o Sol nasce em leste e ao meio do dia ele forma com a superfície um ângulo reto de 90 graus de inclinação, ok? E no final do dia, o Sol poente ocorre sempre em oeste. Então o Sol nasce em leste,
formam um ângulo de 90 graus, um ângulo perpendicular com a superfície no meio do dia e se põe a oeste. Pessoal, foi através dessa observação que nós pudemos construir os primeiros instrumentos de locomoção. Então, para eu saber exatamente aonde está leste e aonde está oeste, eu preciso ver onde o Sol nasce. Se o Sol nasce nessa posição, se o Sol nasce aqui em direção à televisão, então quer dizer que aqui o meu braço direito é leste, beleza? Então significa que meu braço esquerdo é oeste, a minha frente é norte e atrás de mim é sul, ok? Mas se eu descobrir, por exemplo, que o leste está aqui na minha frente, então eu aponto meu braço direito, aqui é leste, então meu braço esquerdo é oeste, a minha frente aqui com a câmera é norte e atrás de mim é sul. Então eu só consigo encaixar a rosa dos ventos adequadamente se eu souber aonde está o Sol nascente e o Sol poente. Pelo menos um deles eu preciso saber. Esse movimento, chamado movimento aparente do Sol, vai confundir muitas pessoas, muitos pensadores da antiguidade, inclusive vai trazer algumas tragédias que eu vou explicar na nossa segunda videoaula. Beleza, pessoal? Então vamos fazer uma pequena pausa, que eu vou gravar a segunda videoaula para dar continuidade na cartografia. Então até já, pessoal!